Olá, futuro empregado da EBC, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eu que vos falo, professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixa na mão, venho aqui agora com a aula sobre o capital social e recursos da EBC, capítulo 3, onde eu vou trabalhar aí os artigos 6, 7, 6º, 7, o 5º, 6º e 7º do Estatuto Social, que possui aí 114 artigos, tá bom? Então vamos lá. O capital social. O que é capital social? Pessoal, capital social de uma empresa é um dos componentes do seu patrimônio líquido, fica do lado direito aí, faz parte aí do nosso do passivo, né? Porque tem o ativo e tem o passivo, tá bom? Então lá no passivo nós temos as obrigações com terceiros, né, e obrigações com sócios. E dentro dessas obrigações com os sócios, né, com os donos, aí nós temos o que? O patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é constituído pelo capital social, ações em tesouraria, reservas de lucro, reserva de capital, tá bom? E ajuste para avaliação patrimonial. Então aí são os componentes do nosso, e também tem prejuízos acumulados. Então basicamente aí pela legislação são 6 os componentes do nosso patrimônio líquido. E dentro desses componentes nós temos o que? O capital social, tá bom? Nós temos as reservas de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria, prejuízos acumulados e ajuste para avaliação patrimonial. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui é o nosso capital social. E o capital social da EBC é de 5 milhões de reais. Integralmente sob a propriedade da União. Então, quem é o dono desse capital social? É a União. Tá? Então tá. O parágrafo único do artigo 5º fala o seguinte, que o capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei. Então, pessoal, somente a lei poderá alterar, diminuir, aumentar o capital social da EBC. Tá bom? Vedada a capitalização direta do lucro, a retirada do lucro, sem trâmite pela conta de reservas. Existe para isso a conta reservas de lucro. Então eu não posso capitalizar o lucro que essa empresa vai obter no final do exercício social sem antes o que, pessoal? Passar pela conta de reservas. Existe a conta reserva de lucro, aí é um dos componentes do patrimônio líquido, conforme eu já falei. Tá bom? Então é vedado, é proibido a capitalização direta, ou seja, você capitalizar diretamente do lucro que a empresa vai obter sem o trâmite pela conta reservas, tá, pessoal? Então em contabilidade tudo é conta, né? Então vamos lá. Aí, beleza, tranquilo. Constitui recursos da EBC. As dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União. Então, os recursos que lhe forem providenciados aí, que forem alocados no orçamento da União. Então, todo ano a União tem o seu orçamento anual. Então, todo ano ela poderá o quê? Destinar recursos para a EBC. As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidas em seu objeto, que a gente já tratou aí na segunda aula, da alienação de bens e direito. O que é alienação? Alienação é você o quê? É passar a propriedade para alguém de forma gratuita ou onerosa. Aqui é de forma onerosa. Das aplicações financeiras que realizar, aplicações em CDB, RDB, ações e assim por diante, dos direitos patrimoniais tais como aluguel, fóruns, dividendos e bonificações. Chama a atenção aqui para fóruns, né? Os fóruns são aluguéis para a utilização de imóveis públicos, são os fóruns, né? Dividendos são o quê? São a parte aí do lucro, né? No final do exercício, tá bom? Dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, acordos ou convênios, termos de compromissos, e outros termos congêneres que a EBC realizar com entidades nacionais e internacionais. Então esses aí são também recursos que irá compor o patrimônio da EBC, tá bom? Dotações, legados, pessoal, são, por exemplo, alguém antes de morrer destinou um prédio para a EBC, então isso é um legado. Doações, que diga, né, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os oriundos de operação de crédito, assim entendidos, os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade. Então, empréstimos bancários, né, obtidos aí pela entidade. Rendas provenientes de outras fontes, tá bom?
ok? Outras fontes. Aí vem aqui o parágrafo único. A empresa poderá receber recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, conforme está na Lei 12.550. Então, pessoal, o orçamento público da União divide-se em orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento. Então, a empresa, a EBC, ela poderá receber recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União para pagamento de despesas com pessoal e de custeio. Então, despesa de pessoal e de custeio estão inseridos aí dentro do que nós chamamos de despesas correntes, tá bom? Que é um componente aí do nosso orçamento. Então, despesas para cobrir o quê? Despesas com o pessoal, com os empregados, com os colaboradores e com custeio. Por exemplo, material de escritório, material de expediente, assim por diante. Conforme está na Lei 12.550 de 2011. Tranquilo? Então, pessoal, tá aí. Essa é a nossa dica de hoje, é a nossa aula de hoje para você. Curta, compartilhe, comente aí, ajuda a gente a bombar na internet. E não esqueça aí que está sendo lançado aí o nosso manual de questão sobre a legislação. Legislação, tanto a do Conselho, a legislação aplicada à EBC, como também a legislação do SUS. Então, é um manual de questões aí para você aí maximizar, potencializar os teus estudos aí no concurso. Tá bom, galera? Muito obrigado, valeu, tchau!